Bom dia, irmãos. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus, livro de Provérbios, capítulo 31. Provérbios 31. Em 2010, quando eu estava voltando para Recife, eu nutri no meu coração o desejo de plantar uma igreja quando voltasse para Recife. E tinha alguns irmãos que comigo também tinham a mesma expectativa. E acredito que em torno de 4 famílias, mais ou menos, 4 famílias, nós nos reunimos e começamos uma igreja, plantar uma igreja em Recife. E nesse processo, nós tínhamos um desejo muito grande no nosso coração de uma igreja firme, que pregue a palavra de Deus com simplicidade, procurando ser expositivo nas Escrituras. E era a nosso objetivo, a nossa intenção era, nos aspectos reformados, e ter características claras de uma igreja reformada, que seguia os padrões de Westminster. Mas uma coisa me faltou, eu penso, apesar de Deus ter dado graça em todo o processo, e que eu tenho aprendido um pouco há uns 3, 4 meses para cá. A igreja, ela tem que ter esse corpo doutrinário, ela tem que ter essa força doutrinária, ela tem que ter essa ênfase na pregação. É vital para a igreja. Mas a igreja, ela também é mãe. Esse é um aspecto importantíssimo. Calvino dizia exatamente isso. Calvino dizia que Deus é pai, a igreja é mãe. E como mãe, a igreja, ela gera, ela nutre, ela disciplina, ela acalenta, ela conforta, ela socorre. E isso é algo que a gente vai provando na caminhada, quando de repente a gente imagina, nós temos uma igreja doutrinariamente forte, mas de repente nós aprendemos que também Deus nos deu uma igreja que é mãe. E nesses dias difíceis que os irmãos devem ter acompanhado, nós temos provado isso de maneira especial na igreja. Não apenas na igreja local, entende? A igreja local tem sido isso, ela tem sido isso para mim e para minha família, sem dúvida alguma. Mas também a igreja de Cristo espalhada. Hoje pela manhã uma irmã me procurou e disse: o senhor sabe que o Brasil inteiro está orando por sua família. Eu fico imaginando, que isso é uma realidade, porque a igreja ela tem essa amplitude, A igreja de Cristo já tem essa amplitude. Mas como igreja local, como é que nós vivemos isso? Como é que nós nos importamos com os irmãos? Como é que a igreja nutre? Aí doutrinariamente ela tem que ser forte. Como é que ela acalenta? Como é que ela supre a necessidade dos seus filhos, Então isso é papel da igreja. E eu queria, olhando para esse texto de Provérbios 31, pensar nessas coisas com vocês hoje, pela manhã. Provérbios 31, eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo, por favor. A partir do verso 10. Diz assim as Sagradas Escrituras, irmãos: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal,
todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura, seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciãos da terra, ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dá-lhe de fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. Senhor, fala conosco nessa manhã, de maneira graciosa, a fim de podermos glorificar o nome do Teu Filho, Jesus Cristo. No nome de quem oramos. Amém. Por que fazer uma ponte uma conexão tão clara entre a mulher e a igreja? Por que nós devemos fazer isso? É justificável, biblicamente, exegeticamente, fazer esse tipo de conexão? Você sabe que os puritanos, né, que são até criticados por isso, eles interpretavam o livro de os Cânticos de Salomão como uma relação entre Cristo e a igreja. Eles diretamente, e você sabe muito bem, não é, que eles, como poucos, eram inimigos da alegoria. Então, não imagine você que eles estavam pensando ali, de alguma forma eles estariam fazendo alegoria. Não era esse o entendimento. Não é? O entendimento é que foi nos dado uma estrutura bíblica para pensarmos dessa maneira. Ora, que estrutura é essa, irmãos? Que estrutura é essa? A Escritura Sagrada, ela começa descrevendo Deus como Criador de todas as coisas. E como Criador, Ele, antes da entrada do pecado no mundo, imediatamente antes, Ele descreve a estrutura da família, a relação marido e mulher. Então, dentro da estrutura da criação, está posta a relação casamento, marido e mulher. E a Escritura, ela encerra, isto é, a sua última revelação, a última imagem que nós temos, não é, do período que nós vivemos aqui nesse mundo, é o período em que a igreja do Senhor vai se encontrar com Cristo, nos ares. E a descrição disso é a descrição de um casamento, a noiva encontrando-se com seu noivo. Perceba que a revelação inicia com o casamento e termina com o casamento. E o casamento descrito no final aponta para um princípio fundamental, isto é, o Senhor está estabelecendo que a relação marido e mulher, ela aponta para uma gloriosa imagem de Cristo e a igreja. Ora, irmãos, se Adão, como diz o apóstolo Paulo, e usa essa palavra para descrever, se Adão é um tipo de Cristo, ele se casou com Eva. E ele deveria cuidar de Eva.
ele deveria protegê-la, e eles deveriam ter uma família baseada nesses padrões. Então o segundo Adão vem e produz essa estrutura na amplitude do entendimento que é um casamento. A relação marido e mulher, a relação Cristo e a sua igreja. Para nós não irmos tão longe quanto a isso, não precisa ir lá em Apocalipse para encerrar a revelação dizendo isso, mas eu posso também dizer o que Paulo disse. Quando ele escreve carta aos Efésios, no capítulo 5, ele diz, esse é um mistério que eu estou descrevendo aqui, que trata da relação Cristo e a igreja. Quando ele está falando do papel do marido e papel da mulher, ele diz, essa é uma relação entre Cristo e a igreja. Ora, se essa é uma conexão paulina, se assim a Escritura começa e termina, não é? Então, não acredito que os puritanos estavam equivocados em fazer essa aplicação direta, em que certamente a relação entre um homem e uma mulher é a relação que aponta para a gloriosa imagem de Cristo e a igreja, em última instância. Em última instância. E, consequentemente, isso, irmãos, nos leva então a entender que Deus não produziu um livro que era apenas para nos ensinar coisas relacionadas à intimidade de um marido e de uma mulher. Porque senão, isso seria um livro simplesmente erótico. E não é esse o ponto é mais sublime, é tratar que essa relação íntima, marido e mulher, ela tem uma imagem muito mais gloriosa, que é a relação entre Cristo e a igreja. E o papel de cada um refletindo essa realidade, marido e mulher, igreja e Cristo. Certamente, irmãos, tendo dito isto, né? Então eu não posso imaginar, não é, olhar para Provérbios 31 e entendendo que isso é uma realidade marido e mulher, eu não posso não fazer uma ponte a relação entre Cristo e a igreja. É óbvio, se eu não fizer isso, eu tô desmerecendo a revelação na sua totalidade. E esse é um problema da pregação, quando você prega uma verdade e isola do todo da verdade. Porque no final, a relação Adão e Eva é refletida como a relação Cristo e a igreja. A relação dessa mulher com seu marido, ela é real e precisa ser exemplo para as mulheres e padrão para as mulheres, assim como para o marido. Mas ela também aponta para a realidade da igreja e o seu cabeça, que é Cristo, o seu marido. O livro de Provérbios, irmãos, é um livro muito mal interpretado, eu diria. Não é? Recentemente, eu li um artigo, não cheguei a ler todo o artigo, mas eu entendi exatamente a essência dele. Richard Pratt Jr. escreveu, e onde ele trata sobre o entendimento de Provérbios, como você compreender Provérbios. E ele então descreve isso de maneira muito clara. Provérbios não é um livro de promessa, Provérbios é um livro da ordem. Você não pode entender Provérbios dissociado de Jó, dissociado de Eclesiastes. Por quê? Porque são livros de sabedoria. E a sabedoria ela é plena. Quando você lê Provérbios dentro de um contexto. Provérbio é um livro da organização. Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você faz o mal, você recebe o mal. Provérbios é isso. Faz isso e recebe aquilo. Faz aquilo e recebe aquilo outro. Então é a ordem das coisas. Como as coisas funcionam ordinariamente. Mas o livro de Jó é o livro que é o contrário do ordinário. Isto é possível alguém passar por... alguém sofrer como um ímpio sendo justo. É possível. É possível isso acontecer. Então, eu não vou pegar provérbio e dizer a regra e tudo somente acontece assim. Não, você vai entender que tem também Jó. Então, você entende Provérbios e Jó dentro do mesmo princípio. São livros de sabedoria. Se eu não entender esses livros dentro de um contexto, eu vou criar, um tipo de compreensão equivocada sobre a vida cristã. Por ser um livro de sabedoria, irmãos, é um livro ele tem didática nele. E por ser didático, Por ser didático, ele tem instruções importantes para a vida
da igreja. Como toda escritura, mas um livro didático ele tem essa finalidade. Eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que Provérbios 31, do verso 10 ao 31, ele é um acróstico, não é? Nós não podemos ver isso em hebraico, ou melhor, em português, infelizmente. Por mais que o tradutor tente fazer isso, ele nunca vai conseguir fazer. Mas em hebraico, não é? Você tem, cada verso, são 22 versos. Você pega, e são 22 letras do alfabeto hebraico. Então, cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, até o fim, até Tav. Você tem todo o alfabeto hebraico, do início ao fim, colocado aqui. Isto é, o autor, ele está me dizendo algo da importância do livro, e que ele então escolheu um modo didático para mostrar a plenitude da relação entre um homem e uma mulher. Ele faz isso dessa forma. Mas não apenas isso, irmãos, não apenas isso. O livro, além de ter essa característica de um acróstico, esse capítulo especificamente, ele tem outra característica importante. Ele é como uma forma de um quiasmo. Deixa eu tentar explicar para você o que é um quiasmo. Um quiasmo, ele vem da letra grega, né? Que uma forma que parece um X nosso. Então, onde você tem um cruzamento, você tem A no início, A1 embaixo, B, B1, C, C1, D, D1. Então você tem sempre relacionado a uma verdade iniciando, uma verdade terminando. Uma verdade posterior e antes do fim a mesma verdade repetida. Então você tem uma estrutura quiástica. Eu queria rapidamente que você abrisse comigo o livro, voltando lá para pudéssemos pensar nisso já para nossa primeira aplicação quanto a questão do livro de Provérbios. Verso 10 ao verso 31, especificamente. Verso 10 diz assim, o alto valor de uma esposa excelente. Começa exatamente assim. Mulher virtuosa, quem achará? Veja, por favor, irmãos, que agora, o verso 30 e 31. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Perceba que o alto valor de uma esposa excelente, ela é dito no início e no fim do texto. Por favor, venha, verso 11 e 12. Os benefícios do seu marido. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, não é? Agora veja o verso 28 e 29. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Perceba que, tanto lá no verso 11 e 12, como no 28 e 29, os benefícios do marido. E ele expressa isso de maneira muito clara. Por favor, o trabalho dela, não é? Aquilo que ela faz com as mãos, verso 13 a 19. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Veja agora, por favor, no verso 27 do mesmo capítulo. Diz assim, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ela é uma informação dada aqui e retomada posteriormente, não é? Ainda, por favor, não é? Veja que ela é bondosa naquilo que ela faz. Ela é uma mulher de coração bom. Verso 20 do capítulo 31 diz assim, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Por favor, veja ainda, quando ela, no verso 26 do mesmo capítulo, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Perceba ainda, por favor, irmãos,
quando ela, no verso 21a, não é? Ela é, vamos colocar assim, ela é sem temor. Verso 21, no tocante à sua casa, não teme a neve. No tocante à sua casa, não teme a neve. Verso 25a, diz assim, verso 25b, diz assim, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Não tem preocupações. Verso 21b e 22 fala que ela veste a sua casa e a si mesma. 21b ao 22, veja. Pois todos andam vestidos de lã escarlate, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Veja ainda, por favor, verso 24 a 25a, quando diz, ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos. Agora, todo o X tem um ponto de contato. Começa aqui e termina aqui. Começa aqui e termina aqui. Mas tem um ponto de contato. Qual é o ponto de contato dele? Exatamente o versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Perceba, há uma linha que nasce aqui e termina aqui. Há uma linha que nasce aqui e termina aqui. Mas eles se encontram no ponto. Qual o ponto? Para que ela faz tudo isso? Para que o seu marido seja glorificado. Qual é o fim de tudo que ela faz? O fim de tudo que ela faz é para que o seu marido, no meio dos juízes, ele seja um homem digno. Você imagina, irmãos, que a esposa, ela tem esse papel. É por isso que você vai ver a início da descrição de Provérbios do 10 dizendo, ela é mulher virtuosa, quem vai achar? Quem achará? O seu valor excede a de joias finas. Salomão vai dizer que uma mulher virtuosa, quem dá é Deus. Você não vai encontrar isso fora da vontade de Deus. Isto é, você não tem como usar as suas metodologias simplesmente para encontrá-la. É Deus quem vai dar. O marido é aquele que pede a Deus uma esposa virtuosa. Porque a descrição que ele faz aqui é como a sabedoria. Se você pegar, por exemplo, o livro de Jó, quando ele descreve sobre o que é a sabedoria, nunca vi descrição mais perfeita do que aquela no capítulo 28 de Jó. E ele diz que a sabedoria, você encontra o caminho das joias. Os homens fazem caminho nas pedras até encontrar as águias. Mas a sabedoria, como é que você acha? É Deus quem sabe. É Ele quem mostra. A sabedoria vem dele. Você não vai encontrar como encontra uma joia. Então, por isso ela excede, essa mulher excede as joias raras e finas. Você vai encontrá-la como encontra a sabedoria, se você pedir a Deus. Porque essa mulher, ela vai trabalhar em casa, para o bem dos seus filhos, e ela só tem um objetivo: ver o seu marido exaltado entre os homens. O que é a igreja, irmãos? O que é exatamente a igreja? E o que exatamente nós fazemos na igreja? Qual é o fim de todo o nosso trabalho? É ver Jesus Cristo exaltado. O fruto do nosso trabalho é ver Cristo exaltado.
Não há nada mais precioso do que isso. Nós temos tido o privilégio na igreja, eu digo mais da minha parte, de expor o livro de Atos. Tenho aprendido tanta coisa, mas muita coisa. E o que me impressiona no livro de Atos é que o texto de Atos começa dizendo que Lucas escreveu um livro a Teófilo, que foi o Evangelho, que ele começa a falar das coisas que Cristo começou a fazer e a ensinar. Então o livro de Atos, na realidade, é a continuação daquilo que Cristo continua a fazer e a ensinar. Só que Lucas descreve Cristo fazendo, ensinando na terra, e Atos começa a falar de Cristo fazendo, ensinando, assentado no trono, quando ele já foi assunto aos céus. Então o que é o ministério da igreja? É continuar o ministério do ensino e das obras de Cristo na terra. E por isso ele enviou o seu Espírito, porque nós não podemos fazê-lo. E aí você percebe que logo no início da história, tudo que eles fazem é para glorificar a Cristo. Então o Espírito do Senhor foi enviado dos céus. Foi enviado por quem? Pelo Senhor Jesus. Para quê? Para que pudesse glorificar o nome de Cristo. A primeira cura que foi feita na época do livro registrado em Atos, é a descrição plena de que a única preocupação deles era: quem fez isso? De onde vem o poder para vocês fazerem isso? O poder vem daqueles que vocês mataram e Deus ressuscitou. Nós não temos outra finalidade na vida a não ser fazermos tudo para que o nosso marido seja exaltado, para que o nosso Senhor seja exaltado. Nós não temos uma outra tarefa na vida a não ser glorificar o nome dele em tudo que fazemos. A estrutura do capítulo 31 isola um versículo, que na realidade é o ápice do texto. O seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. O nosso Cristo é exaltado em toda a terra. Na minha casa, na igreja, a minha vida é dar glória ao nome do Senhor. Mas uma segunda verdade importante, juntamente com essa, irmãos, é o fato de que dentro da estrutura do texto de Provérbios, não é, nós temos no capítulo 31 ainda alguns elementos que podem nos ajudar a compreender um pouco mais dessa mulher, igreja, que é tão abençoadora do seu marido. Agora, o que é que o seu marido vê nessa mulher? O que que ele se importa? Qual é a preocupação dele? Qual é exatamente a preocupação dele? Isso é importante, irmãos, na vida de um homem, de um marido, e nós não temos como não fazer uma aplicação como essa. As nossas esposas, elas vivem, elas correm atrás de uma estética, de uma beleza, porque muitas vezes a única coisa que nós elogiamos nas nossas esposas é a sua aparência física. Nós falamos acerca do jeito que ela se veste, nós dizemos que ela precisa arrumar isso, arrumar aquilo, e as nossas esposas, elas gastam mais tempo em salão de beleza do que aos pés de Cristo. Elas passam mais tempo preocupadas com a aparência, porque dizem que o meu marido gosta da maneira como eu faço, e elas gastam mais tempo preocupadas, expondo a própria vida a se tornar mulheres perfeitas, fisicamente, quando nós deveríamos exaltar nas nossas esposas aquilo que Cristo exalta na igreja.
o Senhor disse assim, pela boca do apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, ele diz: não seja o frisado de cabelo, mas a mulher interior, o espiritual, a alma, o caráter. A igreja do Senhor, ela é louvada pela essência, não pela aparência. Veja o que os filhos falam dessa mulher. Por favor, no versículo 28 diz: levantam-se seus filhos e lhe chamam bendita. E o seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Perceba que o que eles dizem para essa mulher, os filhos se levantam e dizem para ela: você é bendita, mãe. E o marido fala: existem muitas mulheres virtuosas, mas você a todas sobrepuja. Então, ao invés dela gastar horas no salão, ela vai gastar horas procurando ser uma mulher virtuosa e temente a Deus. A igreja que glorifica o Senhor é aquela que Ele olha e diz acerca do seu coração e da sua essência, não da nossa aparência. O que é que importa exatamente? Quando, eu não sei se você já tiver a oportunidade de ler, já foi traduzido para o português, é um livro de Maria do Rosário, estou falando o nome dela, Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Esse livro é um livro que você precisa ler. Você precisa ler esse livro. É uma lésbica que foi convertida. Eu tive o prazer de conhecer um pastor que é amigo pessoal, porque é membro da mesma igreja, denominação, da igreja em que Maria do Rosário é esposa de um pastor. O pastor do qual ela é esposa hoje é membro dessa igreja presbiteriana reformada nos Estados Unidos. Se você tiver a oportunidade de ouvir a entrevista dela, está lá no YouTube, você vai ouvir. Tem vários artigos dela escritos na internet. E tem um livro traduzido para o português. Nesse material, ela escreve algo que me impressiona muito. Ela conta como se deu o processo da sua conversão. E ela é catedrática da Universidade de Siracusa, na área de literatura, uma das mulheres mais preparadas na área, pesquisadora, e que era lésbica por convicção ideológica. E então ela conta a história abertamente sobre isso. Até que um dia ela conheceu, por meio de uma pesquisa que ela foi fazer, conheceu um pastor presbiteriano, que entrou em contato com ela, porque disse que o que ela estava falando carecia de profundidade, e ela então se sentiu ofendida com aquilo. Como pode? Não é? Eu sou uma pesquisadora, então eu vou conversar com ele. E ele então a convidou para jantar com a sua família, esse pastor. Ela veio e assentou-se à mesa com a sua família. E ela disse que ele fez uma oração antes do almoço, antes da refeição. Ele disse uma oração que ela nunca tinha visto nenhuma antes, em que ele confessava os seus pecados, e ela dizia: eu estou diante de um homem que é pecador como eu. E ele confessava ao Senhor, porque ele havia falado de maneira não sábia aquele dia, tinha se dirigido à família daquela forma, e pediu perdão a Deus antes do almoço, antes da refeição. E ela então começou a desenvolver uma conversa com eles. Ele deu uma Bíblia para ela começou a ler as Escrituras. Aconteceu que ela foi transformada pelo Evangelho. Um dia, Maria do Rosário conta que ela estava na sua casa, uma reunião com várias pessoas desse movimento.
E ela então sai da sala e vai à cozinha fazer alguma coisa, para preparar alguma coisa para eles comerem. E um dos homens, que na realidade era um travesti, sai e vem falar com ela na cozinha. E diz assim: você não é mais a mesma pessoa, tem alguma coisa errada com você. O que está acontecendo? Ela disse: eu estou lendo a Bíblia. Aí ele olhou para ela e falou: esse livro vai mudar você. Aí, por que você está falando isso? Ele respondeu: porque eu tentei, Deus não mudou minha vida. Mas eu sei que Deus pode mudar a vida. Eu tenho uma caixa de livros que eu estudei. Eu vou mandar para você. No outro dia chega um pacote na porta da casa dela. E o primeiro livro que ela abre é As Institutas de João Calvino. E ele tinha lido todas as institutas e marcado as institutas todas. E ela começou a ler baseado no roteiro que ele mesmo criou no livro. E ela disse: a minha vida não podia ser mais a mesma. E ela passou a ser, hoje ela é homeschool, salmodia exclusiva. Ela saiu de hoje ela é exatamente, ela está numa igreja e ela crê exatamente nisso, exatamente assim. E ela diz isso, não é? Ela diz isso, né? Eu perdi tudo. Ela falou: eu perdi meu emprego. Ela foi demitida da universidade. Perdi meus amigos. Mas ela diz: mas eu ganhei 4 filhos que me chamam de mãe. E um homem que me chama de esposa. Perceba que a glória da igreja é ser conhecida pelos seus e pelo seu marido. A glória da igreja não está fora, está dentro. Quando o Senhor diz: eu sei quem tu és, eu conheço o teu nome. Os seus filhos dizem: tu és uma mulher bendita. O que ela quer da universidade? O que ela precisa da universidade? Os meus filhos me chamam de bendita. E o meu marido diz que eu sou a mulher mais virtuosa dentre todas as mulheres. É quando o Senhor Jesus olha para Israel, Senhor Deus, lá no Antigo Testamento, e diz assim: eu não escolhi vocês porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos. Eu não escolhi vocês porque vocês eram mais fortes, não. Eu escolhi vocês porque eu vos amei. Você é a minha mulher, a minha esposa. Eu sei quem é você. Eu lhe conheço. E isso é a satisfação da igreja. A igreja não é preenchida pelo reconhecimento do mundo. A igreja, ela é preenchida pelo reconhecimento do seu marido. Quando o seu marido diz: eu sei quem é você. Eu te conheço pelo nome. Aqui nós temos, irmãos, a preciosa verdade. O marido é glorificado nos portões da cidade. A mulher é glorificada em casa. O marido é reconhecido nos portões da cidade. O meu Salvador vai ser conhecido pelo mundo todo. Mas a minha satisfação é ser conhecido dele. O meu prazer é saber que ele me conhece e me chama pelo nome. Não há outro prazer para a igreja do Senhor. Essa mulher, ela se contenta em dizer: meus filhos
me chamam de bem-aventurada. E o meu marido me chama de virtuosa. Você, como esposa, talvez viva uma crise. Qual deve ser o meu papel? No fim de tudo, no fim de toda a história, se os seus filhos e o seu marido te reconhecerem dessa forma, você cumpriu o seu papel. Qual é a glória da igreja? É Cristo, o marido da igreja. Qual é o prazer da igreja? É ver o nosso marido glorificado nos portões da cidade. Nos portões da cidade. Você lembra do momento em que Abraão manda o seu servo escolher a esposa do seu filho? Nesse momento, no livro de Gênesis, a escolha da esposa do seu filho passa por alguns critérios importantes. E um critério importante é: ele nunca pode ir para a terra deles. Ela tem que vir para a minha terra. Lembrem-se que não há possibilidade, irmãos, de você imaginar que Abraão está dizendo que os parentes dele são tementes a Deus, porque eles são idólatras. Abraão era um idólatra quando vivia ali. Não é esse o ponto em hipótese alguma. O ponto é que a esposa do filho dele teria que ser como ele, que deixou a sua terra e foi para uma terra que não sabia onde iria. A esposa do seu filho precisa crer como eu criei. Se ela não vier, ele não vai. Era essa uma característica da salvação no Antigo Testamento. Ruth, descrita no livro de Ruth, ela saiu dos campos de Moabe e foi para uma terra que ela não conhecia, deixando sua parentela, assim como Abraão. Essa é a característica do povo de Deus. Isso significa dizer que o que Abraão está pedindo ao seu servo é: procure uma mulher que creia como eu criei. Isto é, a primeira característica, essa mulher precisa ter feito uma aliança com Deus. O Senhor tem que ter feito uma aliança com ela, porque o casamento é uma aliança. Isso não é possível fora do pacto. Deus fez um pacto conosco, e somente vão usufruir dessas verdades os que estão dentro dessa aliança. E como é que você sabe? Quando você sair da tua terra e ir para uma terra que você não sabe onde é. Então, a minha casa, ela é feita de pessoas que estão indo para uma cidade que nunca foi vista, mas que foi prometida. A minha casa, a minha esposa e os meus filhos estão rumando para um lugar onde me foi prometido. E eu criei. A igreja, ela é feita de pessoas que creem nas promessas e por isso elas rumam na mesma direção. Elas têm um único propósito: ver o marido exaltado nos portões. Elas têm uma única habitação, a presença de Deus. Mas em segundo lugar, lá na história de Abraão, você vai encontrar, associado a esse texto também, a preocupação do servo. Em nenhum momento ele falou em beleza da mulher que seria a esposa do filho do seu senhor. É interessante, o texto descreve que ela era belíssima, aparência de virgem, diz o texto, linda a mulher.
Mas esse não foi o pedido dele. Sabe o que ele pediu? A mulher que servir os camelos e a mim, essa é a mulher do meu Senhor. É a serva. Veja as características dessa mulher. Ela é bondosa. Ela serve. Ela se apieda do necessitado. Ela supre os seus filhos. Ela aquece a sua casa. Ela é uma mulher bondosa. Que a igreja de Cristo foi chamada para fazer isso. Olha as palavras do apóstolo Paulo. Se há no meio de vós pessoas passando necessidade, nós somos piores do que os ímpios. Porque uma das características da igreja é socorrer os que passam por necessidade. Os aflitos, é colocar roupa naquele que não tem roupa. É aquecer o que está com frio. É alimentar o que está com fome. É nutrir aqueles que passam por sofrimento dentro da igreja. Essa mulher, ela é como a esposa do filho de Abraão. Nós temos um padrão estético. Se você olhar as revistas femininas, você vai ver o que é o padrão de beleza. Há uma joia que Deus colocou na mulher que excede a qualquer joia que alguém pode ter nessa vida. É o temor do Senhor. Essa joia é a joia que Deus tem por mais preciosa. É o temor do Senhor. Perceba que a estrutura do verso termina exatamente com essa informação. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A marca mais preciosa é o temor do Senhor. Thomas Watson, comentando no seu livro sobre verdadeira religião, a verdadeira religião, o nosso interesse, nesse livro mais ou menos traduzido livremente, mais ou menos significa isso. Ele discorre lá em Malaquias o que significa o temor de Deus. E ele diz que o temor de Deus, irmãos, não é um temor do mundo, porque o temor do mundo nos faz fugir de Deus, e o temor de Deus nos aproxima de Deus. Por exemplo, lá no livro de Êxodo, quando Deus entrega a lei ao povo, lá no Monte Sinai, e o povo então fica angustiado diante dos sons, dos trovões, dos relâmpagos que eles começam a ver e ouvir. Então o Senhor diz a seguinte palavra por meio de Moisés: não temais, porque o Senhor colocou o temor no vosso coração para que não pequem contra Ele, para que vocês não pequem contra Ele. E aí você tem algo que parece que entra em parafuso. Ele diz: não temam. Depois ele diz: Deus colocou o temor. Ele está dizendo: não temam na perspectiva de vocês fugirem de mim, mas temam porque eu coloquei um temor no seu coração para que vocês não pequem contra mim, para que vocês amem a minha verdade. E Thomas Watson diz que a melhor maneira de expressar esse temor é entender o que acontece na relação entre um pai e um filho. Eu temo desagradar o meu pai, e eu sei que ele vai me disciplinar se eu errar.
mas eu não quero sair da presença dele. Eu quero deitar no colo dele. Eu quero estar perto dele. Ele vai me ensinar, mas eu não quero sair de perto dele. O temor que Deus colocou no coração da igreja nunca afastará a igreja do Senhor. Nos levará à santidade, mas nunca a sair da presença dele. Thomas Watson ainda diz no mesmo texto: Deus nunca dá o temor como deu a essa mulher, sem conjuntamente entregar outras obras da redenção. Sempre vem associado temor com fé, temor com esperança, temor com paz, nunca vem só. Ele diz: porque é como um homem que lança uma rede no mar. Tem chumbo e tem isopor. O chumbo é para afundar, o isopor é para não permitir que ela desça completamente, para se manter na superfície. Então ele fala: o que acontece é que a paz e a fé e a esperança, elas funcionam como isopor. E o temor do Senhor é como chumbo. Nunca é só chumbo, nunca é só temor, para que nós não entremos em desespero. E nunca é só esperança, para que nós não flutuemos na presunção. Ele dá exatamente as duas coisas, para que nós temamos a Deus e aguardemos com paciência na sua salvação. A mulher que teme ao Senhor, a igreja que teme ao Senhor, essa igreja será louvada. Porque ela cuida dos seus necessitados, ela alimenta os seus filhos, ela dá glória ao seu marido, e ela se alegra em ser reconhecida pelo marido e pelos filhos. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a vontade de Deus. E assim nós conheceremos uma igreja virtuosa. Nós nunca seremos isso que está descrito aqui, se não for debaixo da aliança do Senhor, se não for pelo poder do Espírito de Deus, se não for pela graça do Senhor, se não for pela misericórdia do Senhor, nós nunca viveremos isso aqui. Nós aprendemos esses dias, principalmente vocês que participaram de todas as palestras, a glória da pessoa de Cristo. E eu tenho certeza, eu apenas vislumbrei um pouquinho do que vocês viram. E me impressionei. O efeito disso vai ser visto na igreja. Como nós viveremos como igreja diante dessas verdades. E só seremos felizes se o nosso marido for exaltado nos portões da cidade. Amém.